Então, hoje a gente está se encontrando aqui com uma convidada muito importante da Cômica Cultural. É um curso. O Saul ele está um pouquinho congelado, mas ele já volta para falar com vocês, para apresentar direitinho. Eu só estou abrindo aqui porque a gente está se adaptando, obviamente, né, a um novo mercado de trabalho, né, e um novo formato de trabalho. E é um momento que, às vezes, os atores ficam realmente perdidos, né? Então, a Cômica, através do seu administrador, o Gustavo Saul, teve a ideia, então, de chamar uma profissional que possa nos ajudar, nesse momento, a se adaptar a essa nova configuração do nosso mercado de trabalho, né? Então, Saul voltou, amor? Está na área? Está na área? Eu acho que não está na área. Voltei. Voltou. Então, fala um pouquinho da ideia de trazer a Estela, apresenta a Estela e vamos passar, né, a palavra para quem é importante nesse dia. Ele não voltou, obviamente. O nome da produtora é Cômica Cultural, obviamente. Tem que ser engraçado. E que o âncora congele e que as convidadas tenham que segurar, né? O programa sozinhas não tem problema. É com emoção ou sem emoção? Voltou, congelei, descongelei. Tá, gente, então, se quiser assim apresentar, então, a Estela, por favor. Bom, eu e a Estela, prazer, né? A gente conversando há cerca de um ano, mais ou menos, para trazer um projeto maravilhoso que a Estela tem, que trabalha os atores na gestão de suas carreiras. É um projeto dividido em 3 módulos, né, que trabalha toda a questão da organização, né, de como é que gerencia essa carreira, como é que faz todo o processo, que eu acho que é uma coisa fundamental pro ator, né. Eu acho que o ator precisa ter essa base, ter ferramenta, esse know-how, para gerenciar a sua carreira, né. Eu acho que isso aí é muito, muito importante. Então, eu queria, Estela... gente, eu congelei para vocês, eu voltei. Estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, não está te vendo. Estamos ouvindo. Ótimo. Estão me ouvindo, é mais importante. Tá. Estela, vamos começar então fala um pouco, né, como é que é o teu trabalho com os atores, como é que tu trabalha isso com os atores. Antes disso, gostaria de pedir para a Estela se apresentar, né, dar um panorama da sua trajetória para que a gente possa se localizar no tempo e no espaço, e então ela iniciar a sua fala. Obrigada, Estela. Obrigada, Saul. Perfeito. Gente, primeiro eu quero agradecer muito esse espaço e essa parceria com vocês, porque eu realmente considero muito o trabalho que vocês fazem, né? Os artistas que vocês são, Patsy, Gustavo, e tá aqui junto com vocês, eu acho que é muito importante, soma muito. Bom, eu sou gaúcha, eu moro no Rio há uns 25 anos e eu fui produtora de elenco durante 18 anos aqui no Rio, trabalhei em São Paulo, também trabalhei com produtoras de Porto Alegre, né, aqui pelo Rio mesmo. Então, eu produzi teatro, produzi publicidade, cinema e televisão. Trabalhei também como produtora de elenco da Globo. E nessa época, quando eu comecei a assinar elenco, a realmente ser diretora de um departamento, eu comecei a ver o quanto os atores eles realmente não tinham uma estrutura emocional e de organização também, um entendimento sobre a própria carreira, como conduzir a própria carreira. Os atores, né, nós somos autônomos, os atores são profissionais autônomos, e eu gosto muito de falar que é importante eles se pensarem como uma pequena empresa, né, como uma microempresa, e essa empresa tem produtos, e esses produtos são os trabalhos deles, né? Só que a qualidade desse produto final, que é um espetáculo de teatro, que é algum longa,
curtas, seja o que for. O produto que ele entrega, existe uma matéria-prima. E essa matéria-prima é o indivíduo antes de se tornar esse artista. Então, o alinhamento e a condução da carreira desse artista vai até onde esse indivíduo permitir. E eu comecei a perceber que os atores tinham questões de insegurança, de esperar que o outro validasse o próprio trabalho, eles mesmos não conseguiam validar, não sabiam quando estava bom, quando estava pronto. Por exemplo, em testes de elenco para cinema, existem milhões de formas de teste para cinema, né? E muitas vezes os atores eles não sabiam o quanto eles podiam avançar, eles queriam simplesmente passar no teste. A única preocupação era, eu quero passar. Só que, na verdade, o trabalho, a função do ator em um teste é fazer um bom teste. É estar ali e entregar aquele material, aquele trabalho, aquele produto 100%. Porque toda a equipe está a 100%. Então, a função do ator num teste é fazer um bom trabalho sobre aquele teste. Passar no teste, passar é outra coisa. Aí não diz mais respeito a ele. Aí já tem outras 25 questões que precisam estar alinhadas para ser ele. E não quer dizer que ele fez um teste ruim ou um teste bom. Quer dizer outras coisas. Muitas vezes eu aprovei um ator que não foi o melhor teste, mas era o melhor perfil, era a melhor energia, era o ator que melhor tinha entendido, olha só, era o melhor ator que tinha entendido o personagem. Ele tinha entendido melhor que todos, mas o teste em si não tinha sido bom. Mas a gente viu ali que era uma questão de alinhamento, de ajuste, mas ele iria seguir um bom trabalho, né? Então, o meu trabalho hoje, ele está muito voltado para esse aspecto do ator integral, do ator que se auto-investiga, que se auto-observa como ser humano, porque as questões emocionais estão frente a frente com o nosso trabalho. Afinal, qual é a ferramenta de trabalho, Patsy, que a gente tem, né, Saul? A ferramenta de trabalho do ator é o próprio ator, é o emocional, é o corpo, é o estado de presença. Então, ele precisa estar alinhado emocionalmente para entender qual é o valor dele no mercado, a significância dele no mercado. Ele entender que ele é que precisa validar o próprio trabalho, não espere a opinião do outro, porque existem muitos outros. Ele é um só. E eu sempre digo para os meus atores e para os meus alunos de escrita também, sempre vai ter um leitor para ti, sempre vai ter um espectador para ti, porque o mundo é muito diverso, e o que tu tem para mostrar não faça um trabalho para atingir todo mundo. Esse é um grande erro. Faça uma trabalho mentira. para aqueles, para uns, porque isso tira uma responsabilidade enorme do teu corpo, né? De tu sempre estar fazendo o trabalho, não é um trabalho para um grupo de pessoas. E isso tira a responsabilidade e faz com que tu seja mais genuíno, mais original. E também o que tu falou sobre primeiro se conhecer, eu acredito muito nessa técnica, porque eu acho que entrar com um ator, né, uma sala de formação, vamos dizer, eu passo muito tempo com eles, que eu digo que é fazendo massinha, que é trabalhando com a sua própria matéria, fazendo só massinha. Então, às vezes, alguns têm a percepção de que estão fazendo personagens, outros não, estão realmente vendo que aquilo
né, é alguma coisa estranha. Então, esse autoconhecimento, né, e a percepção do que está conquistando é muito importante. E só aí, então, a gente desloca todo esse trabalho para um personagem. Então, eu acho que o teu trabalho se alinha muito bem com o que eu penso, né? Vou passar para o Saul, não sei se ele tem uma pergunta, uma próxima, ou eu faço aqui. Eu acho que o Saul Uma também. coisa que eu queria completar sobre isso que Vai, você querida. falou, que eu acho muito, eu acho importante demais, que é isso exatamente, né? O ator, ele precisa entender que ele é um comunicador, né? Sim. Então, o ator é um comunicador. Quando a gente se comunica, a gente se posiciona. Quando a gente se posiciona, a gente seleciona automaticamente. A gente seleciona. E aí, a mesma coisa que vai fazer tantas pessoas adorarem você e seguirem você, vai fazer outras tantas não terem escuta a você, passarem reto por você, porque simplesmente elas não estão fazendo leitura, não tem leitura. E isso, eu falo para os atores que isso é maravilhoso, porque não é para a gente querer tudo, é para a gente querer quem nos quer, porque é aí que a gente realmente está interagindo, aí que a gente está conectando, aí que a gente está fortalecendo o nosso trabalho. E pensar também, Patsy, que uma pessoa nunca é uma pessoa somente. Claro. Eu sou uma pessoa, mas eu tenho aqui uma rede de amigas fortíssimas que eu vou influenciar para verem você, que eu vou influenciar no meu discurso. Claro. Né? E essas também. Então, assim, a gente tem uma rede que conecta com a gente. Não é só eu. Né? Então, assim, confia nas pessoas que você está se conectando, né? Porque essas pessoas é que vão multiplicar. Escolha também, né? Se for possível, escolha pessoas boas do teu lado, né? Pessoas que não importa se você foi bem ou mal, ela tá ali para te apoiar, né? Claro que interesse sempre tem, pessoal, entre as relações, mas o mínimo de interesse possível na mesma coisa que tu tá fazendo. Por isso, aqueles amigos de infância, né? Aqueles amigos que não são do meio, esses são os amigos para que a gente possa se deitar quando precisar, né? E nossa, isso aí eu chamo de fio terra. Eu digo assim, gente, fio terra, sabe? Nunca se desconecte da terra que é você, né? Das pessoas que conheceram você sempre, ó, antes. Isso é muito importante. Gente, completando esse raciocínio aí, uma coisa que é muito comum, que eu percebi, claro, eu tenho bem menos experiência que vocês, mas é muito comum, quando a gente começa do teatro, a gente vê aquele ator que tem um potencial incrível, né? E aí tu vê outro ator que não tem um potencial tão à flor da pele, mas ele é esforçado, ele é dedicado. E é incrível como a dedicação faz uma diferença. Às vezes aquele ator que tu não dá nada, que à primeira vista não tem aquele brilho, mas se esforça e ele, através da dedicação, do comprometimento e do foco, ele consegue, né, ir trilhando o seu caminho. Também, né? Curiosidade, exatamente. Né? Eu acho que é a curiosidade. Eu acho que aí eu vou dizer também uma coisa que eu percebo muito. Eu não sei se vocês concordam, mas existe um valor que eu acho fundamental e que alguns não têm ainda aflorado, porque, talvez por inconsciência, que é a humildade, né? A humildade. Isso eu acho que vem muito do nosso núcleo familiar também, né? Eu acho que aqueles atores, por exemplo, a gente sabe, né? Não names, mas a gente conhece que cada um aqui conhece uma turminha de atores que são maravilhosos, mas eles são difíceis, eles são resistentes, eles não conseguem receber um feedback, eles não conseguem se jogar, fluir, se sujar, né, se desconstruir para construir algo. Eles precisam ter ali uma rede de segurança, um ego ali que proteja. Isso aí está muito relacionado à infância. Há um lugar ali que
eu não sou bom o suficiente, eu preciso agradar, eu preciso manter, e aí a psicologia já traz aquela coisa do eu idealizado, que é muito forte, e aí vem isso. A gente vê atores que são bons, mas são tão resistentes em cena, resistentes à direção, eles têm uma escuta que é difícil, porque eles têm medo de perder a única coisa que eles têm, né? Que é aquela carcaça ali, uma codificação que ele acredita que agrada. E pronto. É um pacotinho emocional que tem. Quando esse que às vezes não está tão aflorado com a ferramenta artística dele, mas ele tem escuta, ele tem humildade. A humildade, eu não estou falando uma humildade de submissão, mas uma humildade de presença, de escuta, de troca, de generosidade, de experimentar, né? De ouvir você e dizer assim, ó, pô, vamos ver como é que é, vamos ver para onde é que eu vou, e se jogar aí. Uma vez, um ator aqui no Rio, conhecido aqui, super, sou fã, veio me procurar dizendo o seguinte: Estelinha, deixa eu te falar uma coisa, se eu falar que eu não estou bem, se eu não falar que eu não estou com, né, ok no mercado e tal, ninguém vai acreditar, porque sim, eu tenho trabalho, eu tenho uma imagem, eu tenho, né, uma carreira, mas eu não estou onde eu acho que eu poderia estar. E eu queria entender onde é que foi que eu me perdi, que eu não fui, onde é que foi que eu parei, que esquina que eu entrei errado. Você pode me ajudar? E aí eu disse assim, bom, vamos começar um trabalho, porque eu não sou mágica, a gente faz um trabalho junto. No meio do processo, eu falando com ele, e eu disse assim, vem cá, num começo de processo de ensaio, né? Você é aquele cara que entra ali, que faz improvisações, que lança coisas, que joga propostas, ou você é aquele que espera o afinamento do diretor? Ele, assim, improvisar, para quem improvisar? A gente faz um monte de merda que não usa para nada depois. E eu disse assim, como é que você sabe? Claro, ele tinha ali todo uma rede de proteção que ele mesmo não se permitia jogar. Então, por que será que ele não estava onde ele achava que poderia? Comunicação, entrega, troca, confiança. Sim. Escuta, alinhamento, né? Mas eu sinto também que nos últimos... Eu dou aula desde o final dos anos 89, eu comecei. Então, faz bastante tempo. E eu noto que as gerações, porque eu pego várias gerações, minha geração, para mim, é 5 anos, né? Entra a pessoa com 15, quando ela está com 20, ela vai fazer uma outra coisa, ou vai para a carreira, ou vai para a faculdade. E entra os novos de 15, entra os de 30, enfim, daqui em 35, né? Vem muita gente que volta depois da faculdade, né? Porque dá aquele tempo e aí volta a trabalhar artisticamente depois da faculdade. Tem aqueles aqui no Sul que são atores no interior e fazem direto a ponte. Quando eles aparecem no mercado, a gente nem conhece, porque a pessoa não passou pelo mercado de Porto Alegre. E tem outra coisa que é interessante abordar também para os nossos atores aqui, para te conhecer, Estela, é que aqui não é um mercado de ator, é um mercado de grupo, de companhia, né? Como os mercados menores, não existe trabalho para todo mundo, as pessoas se juntam em grupos e, a partir dali, elas podem, né, ir para as leis de incentivo, ou, enfim, várias alternativas para mostrar o seu trabalho. É um aspecto diferente trabalhar sozinho, né? Administrar a sua carreira sozinho e administrar a carreira dentro de uma companhia. É compatível essas duas coisas? Eu acho que pode ser compatível se você conseguir entender primeiramente o que você quer da tua carreira.
Porque isso é importante a gente pensar, né? Os atores, eu vejo muito atores em começo de carreira, atores com 10 anos de mercado e atores com 25 anos de mercado, que nunca pararam exatamente para entender o que eles querem da própria carreira, o que eles querem construir. Então, eles vão vivendo, eles vão, entra numa companhia, aí fica lá 2 anos, 3 anos, não dá certo, sai, aí fica lá 1 ano, 2 anos, 5 anos sozinho, daqui a pouco entra numa outra, daqui a pouco vai para um trabalho que não sabe nem por que foi, nunca mais volta para um eixo, porque ele não sabe onde é que é o eixo dele. Então, eles vão se diluindo. Aí, de repente, eles estão com 40 anos, 45 anos de idade, e aí eles estão buscando uma significância. Sim. Então, eu acho que uma das primeiras coisas é realmente você entender o que você quer da sua carreira. Você é um comunicador, sobre o que você quer falar, né? Para que pessoas você quer falar, né? Sobre o que diz respeito à tua vida. Então, e sobre esse aspecto de Porto Alegre, eu acho muito importante nessa questão do que você quer construir na tua carreira, é também você entender o que é o sucesso para você. Qual é o teu significado de sucesso e realização? Porque eu aqui no Rio de Janeiro, nossa, depois que eu vim aqui para o Rio, vinha muito atores, e claro, as pessoas assim se conhecem, então assim, caramba, procura a Estela é produtora de elenco, ela é do Rio, ela é gaúcha, nanana. Então me batia muito ator de Porto Alegre, e eu assim, não, Gurito tá aqui, não sei o que, e era aquela farra toda, vários que eu conhecia da época e tal. Mas uma coisa que eu comecei a ver, e hoje também, às vezes vem atores me procurar para saber, Estelinha, eu quero pensar uma carreira fora de Porto Alegre, etc. Isso é muito importante. Sucesso e realização, né? Eu entendo que sucesso é de fora para dentro. E realização é de dentro para fora. O que é isso? O sucesso, às vezes, né, ele não comporta a realização. Às vezes, você tem sucesso, você está com um contrato numa emissora, você está ali à vista das outras pessoas, super bem, né? Assim, a vida que pediu a Deus. Mas realizado, será que você está? Eu tive um ator ano passado, a gente está em 2020, acho que foi final de 2018. Ele tinha um contrato na Globo, e ele me procurou, foi um outro ator, um ator da Record, que disse, não faça nada, fala com a Estela antes. Ele me procurou porque a emissora ia renovar o contrato dele, e ele não queria renovar. A ideia dele era não renovar, porque ele tinha sido contratado, ele estava já uns 5 anos na casa, ganhando completamente com tudo. Ele falou, eu não faço mais teatro, eu me acomodei com o meu salário, que é muito bom, obrigado. Eu tenho trabalho, se eu não tenho trabalho, eu estou ganhando do mesmo jeito, porque ele não era contratado por produto, ele era pela casa. Só que a emissora me chama para salvar roteiro, para salvar núcleo, para salvar não sei o que lá. Eu não estou fazendo personagem que eu goste, eu não estou fazendo absolutamente nada que me brilhe os olhos, e eu acho que é esse raio desse contrato. Eu quero voltar para a vida, eu quero voltar para o teatro, eu quero voltar para minha galera. Aí eu olhei para eles assim, e você acha que é o contrato que te traz isso? E ele eu acho que é. Eu digo, bom, vamos lá. Eu listei para eles 5 atores que eu acredito que até ganhassem mais do que ele, né? E fazem televisão e teatro absolutamente. Andréa Beltrão, Nanini, Bárbara Paz, enfim, Michel Melamed, tá até aqui pensando umas pessoas não tão conhecidas, que não tem essa justificativa de ter contrato e não trabalha em teatro. Mas eu disse para ele, você conversou com a casa
sobre essa tua angústia, que foi justamente por você ser esse ator que ela contratou você e que agora ela tá matando? Ele, não falei com a direção. Assim, quem sabe você fala com a direção? Deu 6 meses, ele estava numa novela das 9, com um personagem completamente diferente do que ele fazia antes, com o personagem dele de núcleo. Ele era o cara ali daquele núcleo. Aí eu mandei um WhatsApp para ele, kkkkkkkk, e ele só mandou assim um beijinho, tipo, arrebentamos. Porque é uma questão de ajuste. Nem sempre o sucesso tem uma realização. Agora, a realização tem o sucesso. O que eu quero dizer com isso, Patsy, é o seguinte: calma nessa hora. Os atores que querem, que estão em Porto Alegre, eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para o Rio de Janeiro, porque é lá que tem o mercado, porque é lá que eu vou ser visto, porque é lá que eu vou crescer e tal. Não sei. Eu realmente não sei. Tem muitos atores que chegam aqui, atores que eu já conheci, que eram maravilhosos, e se diluíram no mercado. Então, eu acho que antes de você vir para Rio, São Paulo, viajar para Nova York, Los Angeles, para Buenos Aires, para onde você quiser ir, se construa o máximo possível. Sim. Sabe, se alimente de você, se valide de você, tenha um material que você olhe para você e diga: eu sei caminhar agora, eu tenho os meus amigos, né? Construa a tua relação em Porto Alegre, com companhia, com os atores, com os teus mestres, porque essa galera é a galera que é a tua raiz, que é a tua referência emocional. Jamais vire as costas, não faça isso, isso é crime inafiançável. Crime inafiançável, e eu vou dizer que a vida é bumerangue. É verdade. Sabe bumerangue? Já jogou bumerangue? Sim. Então, vai e volta, né? Muito amor, muito amor. Construa. Essa coisa que os atores dizem, depois que eu fui fazer televisão, os meus amigos me viraram a cara. Não sei. Isso aí tem uma coisa que eu digo muito. Nós é que ensinamos como as pessoas nos tratam. Isso. Então, aonde que você deixou as pessoas pensarem que você se tornou outra coisa? Sim. Eu conheço atores gaúchos que estão aqui, são a coisa mais fofa do mundo. Sim. Eu fico, às vezes, bem chateada, porque eu vejo os atores, claro, os que fazem bastante sucesso, não são muitos, né? Pela medida de celeiro que a gente tem de talentos, enfim. Mas quando eu vejo eles vão dar entrevistas, eles simplesmente apagam a raiz, né? E eles dizem, você já era ator lá no Sul? Eu fazia teatro amador. Mentira! A pessoa vivia de bilheteria. Quantas vezes eu adiantei cachê porque a pessoa não tinha dinheiro para aluguel, entendeu? Então, tu olhar aí olhar para o Sul e dizer que era um teatro amador, não, né? Não, o que tem não faz isso. Na nossa companhia, as pessoas viviam de teatro, né? Viviam do espetáculo, viviam do trabalho de performance em empresas, teatro escola, o que fosse. Sim. Né? Isso tudo é digno, gente. Eles sabem entrar numa van e passar, né, 20 dias no interior, quer dizer, então são pessoas trabalhadoras, então eu acho que fica chato. Isso que tu falou é muito importante. Muito sabe? importante. É muito importante um camarim, por exemplo, eu sempre toques que eu dou para os meus atores. Adoro camarim. Não adianta ser bom de palco. Primeiro, tu tem que ser bom de camarim. Tu tem que ser bom de camarim. Depois, todos os caminhos se abrem, porque todo mundo quer trabalhar com gente boa de camarim. Sabe? Isso é o mais importante. Cuidado com a sala de maquiagem. Não, esse momento é de ouvir e não falar nada, por favor. Porque é o lugar que a gente consegue desabafar. E aí começa aquela maledicência, sabe? É o lugar da maledicência. Então, é o próprio inferno. Não entre, né? Vai tomar um café lá fora. Patsy, aqui no Rio eu aprendi, quando eu fui fazer cinema, eu aprendi uma frase que eu soube assim, Estela, essa é a máxima do cinema. Que você
conhece um ator na hora dele pedir o cafezinho. Sim. Sabe aquele momento que a gente tá na mesa grande, numa primeira leitura de roteiro, que tá o diretor, o assistente, o primeiro, o segundo, o terceiro, o produtor de elenco, tá o maquiador, fotografia, todo mundo, e os atores, e aí tá todo mundo lá, maravilhosos, queridos, né? Lá, e papapá, e super queridos, uns amores, né? Na hora de pedir o cafezinho, é tipo serviçal, né? Sim. Chama serviçal para ali. Isso aí é tão forte que eu já vi numa reunião dessas o assistente dizer o que o ator não disse. Querida, muito obrigada, viu? Gratidão. Claro. Porque as o pessoas ator acham que isso não é assim, né? Sabe? E ali na hora a gente entende. Calma que esse cara não é essa flor. Então, é por isso que eu digo essas, né, gírias. Essa prática é muito importante. Agora, eu não sei se eu estou me passando, mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Assim, nós estamos isolados, né, em isolamento social, e eu agradeço muito, assim, pela minha visão, né, porque eu tive uma visão quando eu comecei a trabalhar que eu fundei a Cômica Cultural, que o Gustavo Saúde administra hoje. Eu usei todas as ferramentas de teatro, tá? Do teatro, para formar meus atores. Porém, eu ia para a linguagem coloquial, né? Então, às vezes, eu fui um pouco, talvez, condenada por isso, né? Mas eu ensinava a eles, eu dizia assim, gente, dizer, me passa a margarina é a coisa mais difícil, dizer eu te amo é a coisa mais difícil, porque é o aqui, é agora, é o sentimento, é tudo misturado. Então, assim, a linguagem coloquial, a linguagem naturalista, eu bati muito, porque não é fácil, porque não é só ser natural. Tem tempo, tem ritmo, tem respiração, tem um monte de coisa que fica entre o canastrão, a pessoa horrível, e o ator bom. Então, sempre trabalhando naquela fronteira, porque, olha só, nesse momento a gente precisa, meus atores, todos que eu formei, precisam muito, que estão no mercado, dessa ferramenta do audiovisual. E nesse momento é o coloquial, nesse momento é o íntimo, nesse momento é o pessoal, o original. Então, esse momento agora que a gente está vivendo, né, que os atores vão ter que se produzir mais ainda para ter uma cara dentro do novo mercado que é a internet, né? E dentro das séries, dentro das novelas, dentro dos curtas-metragens. E todos esses projetos, para nós que estão aparecendo, a Lei Aldir Blanc, é audiovisual, é o trabalho do ator passado para o audiovisual. Então, a gente também está trabalhando nisso, ganhando dinheiro com isso. Esse momento é fundamental também, porque quem sou eu nessa tela? Quem sou eu, né, pela câmera? Quem é essa, né? Então, vou passar para ti, queria que tu desse, porque eu acho que é a função do curso também, né? Sim, sim, esse curso, o ator no mercado de trabalho, eu acredito que o que eu vejo muito é que ele traz essa organização mesmo, né? Ele traz essa organização emocional, essa organização de material, né? De como que você organiza o teu material, como que você se comunica também nas redes sociais, né? Nas mídias digitais, na verdade. Eu ouvi um professor falando que nós vivemos em redes sociais. Nós já somos uma rede social. O que a gente está falando aqui agora é uma mídia digital. Eu achei isso muito bom. Eu disse assim, é verdade, eu sempre usei rede social. E a questão agora que lá no começo, quando a gente começou com essa quarentena, em março, abril, e aí os atores, eles deram aquela freada e disse assim, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Eu disse assim, gente, agora é a hora de vocês estarem organizados, de vocês virem para a internet, porque esse é o momento que todo mundo está no mesmo lugar. Sim. Nunca tanto as pessoas estiveram no mesmo lugar. Antes a gente precisava fazer umas 3 saídas por semana, ir no teatro tal, ir na estreia, ir numa performance, ir num restaurante, num bar, porque tá todo mundo lá, é o bar da classe, para ser visto, para transitar, para etc e tal. Agora a gente liga a câmera, a gente está aqui com todo mundo.
né? Sim. Mas existe uma questão importante. Mas existe uma questão importante. Eu acho que o grande desafio dos atores nesse momento das mídias digitais é eles confiarem no próprio trabalho. Sim. É eles estarem alinhados com o próprio trabalho, com a própria comunicação deles, né? Para eles poderem, em casa, se articular com textos, com performances. Eu tenho visto muitas coisas lindas. Eu, no meu trabalho, Paty, eu sou uma pensadora sobre atores, assim, é uma coisa que eu não sei, assim, eu amo muito pensar atores, muito pensar a carreira, a imagem, a comunicação. E no meu trabalho, eu criei 2 processos, a imagem direta e a imagem indireta do ator. Que um é o perfil, né? Então, a imagem direta está relacionada ao perfil do ator, está relacionado ao arquétipo direto daquele ator. Ou seja, quando um produtor de elenco olha para esse ator, a imagem direta é a seguinte: eu não vou criar nada em cima de você, eu vou olhar para você e vou dizer quais são os teus arquétipos diretos. A mocinha, a estudante, a freira, a boa amiga, a boa filha, a good vibe, sabe? Assim, é coisa bacana. E existe a imagem indireta, que aí é a curva do ator. Aí já vai pro personagem. Ou seja, quais são os personagens que, a princípio, ninguém daria para você. Aqueles personagens que você vai construir, que você vai raspar o cabelo, você vai cortar, você vai emagrecer, você vai engordar, você vai se transformar. As pessoas vão dizer assim, caramba, esse espetáculo você criou uma coisa maravilhosa. É uma curva, né, na carreira. Então, mas isso tudo existe uma coerência alinhado à autobiografia que eu trabalho com os atores também. Porque eu acredito que toda a construção da tua singularidade como artista, a tua assinatura como artista, está na raiz da tua história, da tua biografia, porque é o teu olhar para o mundo, é o teu ponto. E aí, nesse momento que a gente está na rede social, olha eu aqui, né? Mídia digital. Nas mídias digitais, eu peguei isso, é novo isso. Nas mídias digitais, a gente poder trazer essa imagem direta, né? Os atores poderem jogar textos, buscarem textos, performances, criar, buscar personagens que sejam diretos, arquétipos que sejam diretos e trazer trabalhos. Tem tantas coisas legais que a gente vê. Eu acho que agora é a hora fundamental deles fazerem vídeos de apresentação, que é aquela biografia de você se apresentar. Isso tudo eles podem ter no Instagram, ter nas plataformas de cadastro, no IGTV, num YouTube, se eles quiserem. Mas sim, trazer experimentações, entende? É fundamental. E aí que é o momento de você estar organizado. Sim. Linkando nisso, tem essa questão aqui que eu acho que é o ator ser dono de si, ser um empreendedor. O que significa, então, ser um ator empreendedor, dono de seu trabalho e de sua gestão? Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala o ator empreendedor, alguns se assustam. Meu Deus, eu preciso ter uma empresa agora, virar pessoa jurídica. Não. Empreender é você construir a tua ideia, construir a tua imagem, construir essa empresa que é você. Vamos pensar o seguinte: eu sou autônomo, eu sou uma empresa e eu tenho produtos. Quais são os meus produtos? Os meus trabalhos, os meus projetos, a minha companhia de teatro, se eu tiver uma companhia, ou a minha história, se eu for um ator avulso no mundo. Isso não quer dizer menos comprometido. Eu acho que comprometimento é fundamental. É a água que você bebe. É o ar que você respira, comprometimento, gente. Isso constrói nome, tá? Isso também destrói nome. Falta de. Então,
Então, é muito importante o ator pensar isso, tá? Então, sobre o que eu quero falar na minha carreira, que temas que eu quero trazer, o que me instiga a pesquisar? Eu quero falar sobre diversidade. Tá bom, diversidade. Eu quero falar sobre preconceitos, tá bom? Mas aí, dentro dessa questão preconceitos ou diversidade, existe uma infinitude de aspectos, de estradas que você pode tomar. E eu acredito que essa estrada seja muito singular. Então, você vai construindo e você vai percebendo que, como a Paty falou, não é só todo mundo vai ser o teu público, como não são todos os diretores que vão dirigir você, que vão melhor dirigir você, não são todos os autores que vão melhor escrever textos de teatro, de projetos de longa, de curtas. Então, não são todos os atores que vão ser os teus parceiros. Então, no momento em que você começa a perceber sobre o que você quer trazer para o mercado, isso não é um rótulo, gente. Isso é uma organização. É simplesmente uma organização que ela pode caminhar, que ela pode tomar muitas frentes. Mas até aí precisa ter uma coerência de onde que você começou e para onde você está indo. E por que você foi para aquele lugar. Agora, cá na minha humildade de experiência de trabalho já há quase 10 anos, como consultora e investigadora disso, você é aquela coisa, o pé não vai cair tão longe, o fruto não vai cair tão longe da árvore. Então, por mais que você vá para um outro caminho, vai ter uma raiz emocional alinhada. Então, só para completar, então, a partir disso, você vai em Porto Alegre identificando quem são os atores que falam a tua língua, quem são os diretores, quem são os autores, quem os produtores que vão querer produzir. Você vai entendendo que você vai encontrando eco. E você também vai percebendo que aquela coisa, caramba, se não sou eu carregando a companhia, se não sou eu para chegar para o pessoal e chamar o pessoal para fazer reunião, parece que nada acontece, parece que eles não estão nem aí. Será que eles não estão nem aí porque esse tema só diz respeito a você, não diz respeito aos outros? Eles não estão com os olhos brilhando, né? Então, eu acho que a gente saber o que diz respeito à nossa empresa faz muita diferença na hora de empreender. Então, construir a tua base na tua cidade, não tem lugar melhor. Quando você constrói a tua base, quando você entende qual é o teu sonho, o que você quer realizar? Será que você quer ir para Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, porque isso é o teu sonho? Ou você quer bater ponto para o teu pai e para a tua mãe? Você quer dizer, tá aqui, ó, sou ator, consegui, estou fazendo televisão. Ser ator não é exatamente fazer televisão. Quando, ano passado, 2 atrizes sentaram na minha frente e disseram, Estela, falaram 2 minutos e disseram, Estela, resumindo, eu quero fazer televisão, o que eu faço? E aí eu disse, primeira coisa, esquece a televisão. Porque não é sobre a televisão, é sobre ser um bom ator, é sobre você entender a tua linguagem de trabalho, saber as tuas forças, aonde é que você ganha maestria, aonde é que você é melhor, e esse melhor é sobre você. Não é querer copiar alguém, não é querer se comparar a alguém, não é querer agradar alguém. Isso tudo está relacionado a empreender. Porque aí você está falando de você, a tua empresa. Né? Eu falo que a vida do ator é uma pirâmide. E o topo da pirâmide é a cena. É a cena. É quando ele está em cena, no teatro, no set de filmagem. Agora, essa base toda construída, isso aqui tudo... Tem emocional, tem parceria, tem linha de trabalho,
tem comunicação, tem construção de parceiros, porque o teu sucesso e o teu empreendedorismo está relacionado aos teus parceiros, à tua conduta, à tua postura, à tua ambição. Ambição não é ir contra alguém, é cuspir no prato que você comeu. Ambição em relação aos teus sonhos. Talento só não vai te levar muito longe. Você precisa ter gana, ter sonho, mas não querer bater ponto para pai e mãe, querer mostrar que você não vai morrer de fome. Não é sobre isso, gente. Não é. Muitos atores entraram na televisão e saíram no ano seguinte. Sim, é porque as gerações mudam os sonhos também, né? Mas antes disso, eu queria. As gerações vão mudando os sonhos. Eu acho que até muito pouco tempo atrás, vamos dizer, né, até 2000, a meca era a televisão, principalmente a Rede Globo, né? Depois de 2000, começa a nascer, as crianças começam a crescer, começa a nascer uma geração de performers, que eles querem estar onde a performance está. Eles querem, né? Eles querem, não é a Meca, talvez seja Londres, entendeu? Seja a Europa, porque é o lugar da performance, a Alemanha. Então, verdade, a Alemanha está muito forte, Berlim. Mudou muito o foco, assim, ainda claro que existe, né? Mas já essa nova geração já tem outros sonhos relativos ao teatro, à arte de interpretação, né? Mas antes disso, eu gostaria também de ressaltar que não é preciso, como eu já vivi bastante, não é preciso ter medo desse projeto, né? Ele nunca vai ser engessado, porque ele é como uma casca de ovo. Assim que tu arrebentar aquela casca, nasce daqui a pouco tu vai ter que ir lá na Estela de novo, construir um novo, agora meu novo momento, porque a gente vai crescendo, a gente vai se modificando, a gente vai melhorando, e os projetos vão mudando. Então, assim, não é fundamental, e não ter medo, porque daqui a pouco tu vai querer outra coisa, né? Olha, eu sou um exemplo assim. Eu faço um espetáculo há 22 anos, né? Assim meu ponto de falasse, que foi um grande sucesso. As coisas estavam alinhadas. O que eu queria falar com o que eu estava fazendo, o público comprou, enfim. Mas eu te digo assim, depois dali, eu acho que fiz 2 ou 3 trabalhos de 22 anos como atriz que valeram a pena, porque também tu fica escravo daquele personagem, né? Então, muito pouco fui chamada para trabalhos dramáticos, para fazer Shakespeare, né? A gente fica um pouco... Então, sempre tu tem que estar avaliando as coisas, né? Sempre tem que estar avaliando as coisas, porque é aquilo, cuidado com o que você pede, né? Então, eu acho que esse trabalho do desejo, né? Do que eu quero, quem eu sou, primeiro, quem eu sou, o que eu quero, é fundamental, tanto para a construção do ator, quanto para esse gerenciamento de carreira do ator. Porque, gente, eu ainda tive sorte de bater num sucesso, mas eu fui levada pela vida, sabe? Eu ia onde tinha o trabalho, e se não tinha trabalho, eu criava. Então, quando eu olho para trás, eu me vejo sempre muito atarefada, sem tempo para aproveitar, curtir, né, as coisas boas da vida do ator, né, que é esse momento da cena, né, da coisa acontecendo, do bom projeto, né? Era isso. Estela, eu acho que a gente pode falar que essa assim, ó, como é que todo o teu processo, como é que pode ter o curso contribuir os atores? A gente tem 3 módulos que tu me falou, né, que são sequenciais, e eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né? Como é que o ator vai ter acesso a essa ferramenta e como vai contribuir? Tudo que eu vejo, né, dos atores, dos feedbacks, enfim, no site também tem muito material. Esse trabalho, o ator no mercado de trabalho, ele realmente ajuda o ator nessa organização e nessa comunicação com o mercado e com ele primeiramente, né? Então, primeiro eu converso muito sobre essa questão
quem é você, quem é esse indivíduo. Depois eu trabalho o material de trabalho, porque os atores têm muita dúvida de como é que funciona esse material, o que pode ser feito. Então, a gente vai organizando muito o cartão de visitas, né? Então, as plataformas de cadastro, como é que são os cadastros nas emissoras, como é que funcionam as mídias digitais. Olha, eu falei certo agora. Mídias digitais, porque conforme o conteúdo das mídias digitais, a tua rede, agora tá certo, conforme o conteúdo das tuas mídias digitais, a tua rede social pode estagnar, alavancar ou depreciar, né? Porque eu sempre falo o seguinte: quando o produtor entra na tua mídia digital, o que ele enxerga? O que ele vê se ele entra na tua mídia agora? O que ele vai ver? Né? É uma pergunta importante. Então, assim, entre você na sua mídia, assim, meu Deus do céu, o que ele enxerga? Então, a mídia hoje é a tua vitrine principal. Eu sempre falo que é importante ter um site, e eu falo disso também no curso, porque as mídias, elas são um apartamento alugado. Sim. Agora, o teu site é o teu apartamento próprio. Vai ter a tua letra, a tua cor, a tua paleta de cores, a tua assinatura tá ali. Eu vou entrar no teu site e eu já vou ver você. Eu já vou ver quem é você naquela linguagem de tudo, daquele contexto todo de um site. Então, eu falo sobre isso, sobre textos, eu falo sobre self-tape, explico muito bem explicado como funcionam os testes virtuais, como é a comunicação com o produtor de elenco, com diretores, como é que funcionam os testes, como é que funcionam as escalações, o trabalho no cinema, na televisão. Então, o que acontece? Eu começo do emocional, eu falo do material de trabalho para ele se organizar, eu falo das mídias digitais para ele se comunicar, eu entro na comunicação com os empregadores, como é que é, tudo que pode, que não pode, os tempos certos para os produtores, a agência, agenciamento, que é fundamental, como é que você começa a negociar cachê, como é que é essa questão do valor do teu trabalho, porque eu falo muito para os atores, o cachê começa a aumentar quando você também começa a entender o valor do teu trabalho, porque se você não sabe o valor do teu trabalho, por que o mercado vai saber que você está valendo mais? Isso tudo é uma questão de alinhamento que é muito importante. É a gente que comunica. Porque muitas vezes, quando alguém vai pagar um cachê que você ainda acha que é muito para você, só vou lançar aqui uma questão. Quantas vezes atores que ganharam mais do que eles achavam que mereciam não se sentiram culpados, endividados, e assim, meu Deus, eu não vou fazer o que eles estão achando que eu vou fazer. Eu não sou essa pessoa que eles estão achando que eu sou. Porque está desalinhado o alto valor com aquele valor que a pessoa recebeu de cachê. Então, isso precisa ser construído internamente, olha só. Então, esse curso, ele vai trazendo todas essas nuances. É uma virada de chave, sabe? O ator, todos assim, eles começam a se enxergar de uma forma diferente e a pensar a própria carreira com muito mais organização, critério e aproveitamento, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu vou fazer também. Que lindo! Eu também. Todo mundo. Todo mundo. Eu vou fazer também, porque a gente precisa disso até para estar dentro da minha sala, que é o meu escritório, onde eu estou agora, onde eu passo a maior parte do tempo administrando, né, uma carreira que já tem muitos anos e eu preciso sempre me reinventar. E eu preciso desse curso aqui dentro, desse escritório que eu tenho, entendeu? Para que eu possa sobreviver aqui dentro desse escritório que eu tenho. Eu sou assim, eu espero que tenham muitos atores assistindo, espero. Se não, assim, vamos gravar isso, porque é muito importante para que as pessoas
venham para se administrar, nem que seja dentro do seu quarto, porque é o que a gente está precisando nesse momento. Sim, é uma luz, agora. É uma luz para nós, porque a gente vai estar preparado, é um momento de introspecção, onde a gente pode construir essas questões que a Estela falou, e quando o mercado abrir, a gente vai estar muito mais preparado para sair, sabe? Sair para a vida, sair preparado, sair bonito, sair consciente, sair se amando, vai ser muito importante, é muito importante. Eu convido todo mundo. Com certeza. Eu acho que a gente está já terminando, né, para conseguir manter gravada. Já é uma despedida. Foi um prazer. Obrigado. Desculpa a minha conexão que caiu aqui. Vou me preparar melhor na próxima, com uma câmera melhor. As informações do curso estão aonde? Agora vamos comunicar o que é importante. Agora a gente vai organizar. Em breve vai ter as datas, né? Nós vamos organizar eu e a Estela. E assim que tiver na mão, vai entrar no site. E nas mídias digitais. Todas. Mídias digitais, ai! Então, guardem esse nome maravilhoso. Queridos, eu quero agradecer muito, muito, muito. Me sinto muito honrada. E isso é uma coisa que é de verdade. Eu fico muito feliz de poder contribuir com o mercado de Porto Alegre. Muito, 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 sabe? De verdade, muito honrada de estar aqui do lado de vocês, mesmo. Gratidão imensa. Obrigado. Nós também. Agradecemos. Vai ser lindo. Vai. Beijo, gente. Beijo a todos. Chico, beijo. Obrigado, Chico, que ficou nos